Uma ótima noite a todos. Este vídeo é sobre as dificuldades sobre empreender no Brasil durante uma crise que quase nada se tem falado na mídia, não se fala, né, sobre essa crise na mídia, que é o poder de compra do brasileiro. Ele diminuiu demais nos últimos tempos, né? E isso reflete no comércio, né? Porque quem é empreendedor, pequeno empreendedor, o médio empreendedor sofre muito, né? Com essa diminuição de poder de compra do brasileiro, né? Bom, então a gente está aqui para discutir esse assunto com vocês, né? A gente tem acompanhado não só através dos jornais, né? Porque os jornais eles não nos informam o que está ocorrendo no Brasil, né? E quando nos informam, eles informam sempre através de uma espécie de um filtro, né? Onde eles vão estar, eles não podem estar dizendo tudo, né? Do ocorre, né? Do ponto de vista deles, afinal, há interesses, né? Por trás, onde eles não podem estar revelando, né? Todos os problemas que existem na economia, né? E então fica a cargo de nós estarmos investigando isso, né? E discutindo e tentando de alguma forma sobreviver, né? Sobre essa crise que a gente está vivendo em 2024 e já vem há muito tempo, né? Eu acredito que pelo menos bem antes lá das manifestações de 2013, lá por 2008 já começou já a dar os sinais, né? Com aquela crise mundial e tudo mais. E de lá pra cá só vem piorando, né? A situação do brasileiro, coisa que não se fala muito na mídia, não tem um estudo também muito detalhado em nenhum local que eu vejo, assim, acompanho na mídia ou em qualquer outro lugar. Então a gente pesca, né, alguns assuntos aqui, uns assuntos ali, e vai tentando descobrir o que está ocorrendo, né? E onde eu faço minhas pesquisas, né? Eu vou pesquisar em jornais de economia e notícias também no jornal comum, né? Só que são separadas as notícias, né? Para os economistas, para os... pouca gente lê, né? Jornal sobre economia, e ali está falando, né? Principalmente para os economistas ou para os empresários que está indo muito bem, etc, né? Se você acompanhar o jornal na economia, a gente vai estar vendo que o Brasil não para de bater recorde, né? Em vários assuntos, várias áreas, né? Então, por exemplo, no agronegócio, o, o agronegócio não para de bater recorde, um atrás do outro, né? Seja na área do soja, na área do milho, na área de exportação de madeiras, minério de ferro, em todas as áreas do grande capital, né, digamos, naquele comércio que a gente chamaria de grande burguesia, né, ou seja, grandes players, né, eles estão cada vez mais enriquecendo, né, enriquecendo. Isso se deve a cada vez maior abertura dos mercados internacionais, né, acredito, dos produtos brasileiros, principalmente para a China, né? É o maior parceiro comercial aí do Brasil atualmente, né, em várias áreas. Tudo começou, acredito, alguns anos atrás. Não sei se vocês lembram da carne, né, que aumentou assim de repente de R$ 10 o quilo da carne ali foi para 20, 30, né? E até mais. E agora recentemente baixou um pouco, né? Mas isso se deve ao quê? A exportação da carne brasileira para o exterior, né? Principalmente para a China.
Então, dessa forma, começou ali com a carne, muitos anos atrás, assim, foi cada vez mais expandindo, né, essa expansão da exportação, né, da carne para o exterior. Então, começou com isso, lá atrás, depois foi indo para o ferro, foi indo para outros produtos. E conforme esses produtos estão sendo exportados para fora, né? Também com a desvalorização, né, do real, né? Que aí dessa forma, né? Não sou economista, mas sabemos que aí fica mais barato para os chineses, por exemplo, comprar produto brasileiro, né? E fica mais caro para a gente importar um produto de fora, né? Ou seja, né, nessa política voltada ao mercado externo, então temos cada vez mais exportado, né, nossos produtos, né, principalmente a área agrícola, né, o agronegócio, né, que seja a carne, a soja, né. Depois vem outros produtos aí, vem o milho, né, e vem tudo mais aí, os outros cereais, né, que existem no Brasil, né, estão sendo mandados para fora. E dessa forma, assim foi, né? E também teve em 2016 um episódio também que, independentemente de política, né? Questão do impeachment da Dilma, né? Que foi que é importante nesse episódio é que logo após o impeachment, né, do que a gente está falando aqui, a gasolina começou a ser atrelada ao mercado internacional, ou seja, o preço, né, nessa época o preço da gasolina disparou, né, em várias áreas. Bom, então o preço da gasolina aumentando, consequentemente, ao longo do tempo, todos os outros produtos aumentam também, né, para consumo, né, do brasileiro no preço final, né, por causa do preço dos transportes, acredito, né. Bom, então vamos lá, tem várias coisas a serem analisadas nesse vídeo, né? Mas aqui é só um pequeno histórico, assim, que ocorreu nos últimos anos. Enfim, aí com esse aumento de tudo, eu acredito que, como foi ficando mais caro as coisas, então o povo brasileiro foi cada vez perdendo o poder de compra. Cada ano que passa, estamos com menos dinheiro. Então, com esses aumentos sucessivos, né? E não para de aumentar ainda as coisas, né? O poder de compra do brasileiro diminuiu demais, né? Acho que eu vi alguns estudos que mostraram que perdemos aí 90% em 10 anos do poder de compra. Ou seja, em 10 anos a gente compra metade do que a gente poderia comprar, né? 10 anos atrás. Olha só a situação, né? Ou seja, então, para a população aqui embaixo, né, digamos, população comum, né, está muito ruim a situação, né, e para o empresário, consequentemente, o pequeno empresário, né, o pequeno e o médio empresário, ele não consegue vender os produtos que ele tem ali expostos na prateleira, né, porque o cliente não tem dinheiro, o cliente ele vai estar comprando o básico, né, ele tem condições ali para comprar, pagar água, luz, né, internet, hoje em dia, né, importante. E às vezes pôr a gasolina e fazer compra no mercado. E o pouquinho que sobra ele vai comprar ali o básico necessário mesmo. Então roupas, né? Um tênis, uma calça, uma camiseta que ele esteja precisando ali e já era, não vai comprar mais nada. E é isso. E aí, de certa forma, isso reflete então no comércio em geral, né? E todo mundo
começa a quebrar também, né? O desemprego aumenta, né? De alguma forma o trabalhador e, e os empresários estão bem numa situação, o pequeno e médio empresário numa situação muito ruim, né? Isso não se tem se falado na mídia, né? Porque afinal a mídia está ali com os grandes empresários, né? E para eles está tudo bem, está tudo ótimo, né? Não param de bater recorde. E os bancos também, né? Para eles está tudo bem, porque afinal o povo em dívida significa, né, mais juros, pagando mais cartão de crédito, né? E é por aí, né? Então, isso é uma pincelada assim rápida, né, sobre porque o assunto é vasto, né? Tem muita coisa para ser falado, né? Então, ao longo desses vídeos vamos estar analisando essa situação, né, de crise, né, do Brasil atual. Pouco se tem se falado. Então, isso foi uma pequena pincelada. Vai ter mais assuntos sobre isso. Por exemplo, né, que é muito importante falar sobre esse assunto, que é a política, né? Na política também não se fala sobre esse assunto da economia, né? Se tem se falado muito e o Brasil viveu, né, durante algum tempo essa polarização entre esquerda e direita, né? Então não vem ao caso aqui a minha posição, mesmo porque eu não tenho uma posição assim entre direita e esquerda, ambos estão vendidos, né? Para de uma forma está vendido, né? Aí você vai falar, tem que votar no menos pior. Não existe menos pior, né? No que estamos falando aqui na economia. Tanto a esquerda, né, a grande esquerda, né, como seria o PT, né, esses partidos mais, hoje em dia dizem que o PSDB até também, né, é esquerda. Então, quer dizer, estão vendidos também, né, tanto a esquerda quanto a direita, né. A direita já é o poder mesmo, né, já está ligado ao poder, né. Então grandes empresários e por aí vai. Então, a política tem servido, então, nesse sentido, como uma forma a população, então, vai pôr a culpa em quem, né? Sobre toda essa questão da economia. Ah, a culpa é do Lula, né? Faz o L, né? Sim, né? Você pode dizer que sim, mas durante o governo do Bolsonaro também nada mudou também, né? Enfim, o que eu quero dizer aí já é um assunto mais delicado, né, e mais difícil de se aprofundar aqui, que é a política como forma de encobrir, né, o que está ocorrendo de verdade na economia, né? Então, o que se vê na internet, pelo menos, ou até nas ruas, é que a pessoa não passa nem na cabeça dela o que está se passando na economia, né? Se vai dizer que a culpa é do Lula, ou na época que o Bolsonaro era presidente, que a culpa era do Bolsonaro, enfim. E pode ser que sim, né? Também todos fazem parte do sistema, né? Mas o que eu acredito é que a política só está servindo como uma forma de esconder o que está ocorrendo na economia, né? Ou pelo menos as pessoas comuns, né, não estão vendo que a crise, né, tem raízes muito mais profundas do que simplesmente a política. A política está ali na superfície, né? Então ela serve mesmo para isso, né? Para as pessoas estarem apontando, né? Ah, a culpa é do tal presidente, a culpa é de outro presidente, e assim vai, né? Faz o papel dela, né, da política. Mas o que ocorre mesmo é que ninguém lê o caderno de economia, né? E quem está lendo são os empresários. Para os empresários está tudo bem, né? Os grandes empresários, né? Para o pequeno e para o médio, que somos nós pequenos aqui, realmente a gente fica sem entender. E o perigo, né,
o que eu quero dizer é chegar aí e começar a culpar os políticos, né? Somente os políticos, não vendo, nem vendo o que está ocorrendo, né? Essa questão das exportações aí que eu estava falando, né? Tudo foi aumentando no Brasil paulatinamente e o povo foi ficando sem dinheiro. E eu acredito que essa é a causa, né, da crise atual, né? A crise política já existe desde sempre, né? Então, mas da conjuntura econômica aí seria isso, né? Essa crescente exportação para os mercados externos, né? Consequentemente foi se aumentando o preço, né, dos produtos, né? Também a inflação aí com relação a gasolina, né? E dali aumentou gás e energia também. E isso reflete na economia como um todo, né? Vai apertando, né? Pro preço em tudo, né? Aumenta o preço em tudo. O salário não acompanha, né? O salário não acompanha os gastos, né? E muito menos para sobrar, né, dinheiro aqui para a gente consumir, né? Consequentemente, o empresário também aqui, que somos nós, estamos falindo, né? Todos ou lutando aí para sobreviver. Então, esse é o primeiro vídeo sobre o tema, né? Espero poder estar compartilhando com todos vocês um pouquinho mais dos nossos estudos, né? E vocês também gostaria que pudessem estar contribuindo com a gente nessa discussão e sobre esse canal também é sobre empreendedorismo, né? Então, está falando sobre muitos assuntos relacionados ao empreendedorismo em geral. Então, uma ótima noite a todos e até a próxima.